Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 2 de junho de 2020, mais uma vez, João Gabriel e eu, aqui nos novos estúdios do Jornal da Cidade, trazendo para vocês as notinhas, as matérias, tudo aquilo que acontece no dia a dia da nossa querida Poços de Caldas. Boa noite, João, prazer imenso, tudo bem? Tudo bem, Albert? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Como o Albert falou, os novos estúdios do Jornal da Cidade, aqui na rua Capitão Quinzinho Junqueira, 67, né? Em frente ao DEMAI, né? A sede do DEMAI, atrás da Igreja de São Benedito, do lado do cartório eleitoral e naquela subidona do Poço do Barbudo, ainda continua bem central. A gente está ainda preparando aqui nos nossos estúdios, mas a gente não vai deixar de fazer o pautando enquanto isso, né? Então, a gente está aqui mais uma vez para repercutir os principais assuntos que aconteceram na cidade nos últimos dias, também as matérias do Jornal da Cidade e também as notinhas do Pautando. Só lembrando, Albert, quem estiver nos assistindo pelo Facebook, eu convido a curtir a página do Jornal da Cidade para receber as atualizações de conteúdo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, tem um botãozinho de inscrição aqui do lado, então eu convido a se inscrever, ativar as notificações para também receber conteúdo atualizado que a gente posta lá. Diversos assuntos foram destaques nesse final de semana, João, e eu quero trazer um aqui que a gente ficou muito preocupado. Inclusive, eu repercuti no Grupo Postos hoje amanhã, no sábado, por volta das 10 horas e 45, 11 horas da manhã, diversas motos oriundas da cidade de Itu, uma cidade que está lá com foco do problema do vírus muito grande no estado de São Paulo, e esses motoqueiros, motociclistas tiveram em Poços de Caldas, mostrando a ineficiência da barreira imposta pelo senhor prefeito municipal, o senhor Sérgio Azevedo. Uma atitude meio complicada e posteriormente à noite, João, fizeram um comunicado dizendo que os mesmos foram conduzidos para fora da cidade e nós os desmentimos também, porque era por volta das 16 horas, todos os motociclistas estavam ainda almoçando num restaurante na rua Assis Figueiredo, então eles permaneceram por quase 5, 6 horas no município de Poços de Caldas, e nós sabemos que os assintomáticos podem passar para 4, 5, 6 pessoas, tal qual aconteceu com vários outros que adquiriram esse vírus em outras localidades. Então a gente fica muito preocupado, foi um assunto muito debatido nesse final de semana nas redes sociais, e trouxe aí uma preocupação muito grande em relação às barreiras, né, João? Ô Albert, eu tomei conhecimento desse fato vendo uma foto lá no seu grupo mesmo, né? Que você destacou ali que o pessoal estava chegando de Itu, né? Eram ali uns 10 motociclistas, né? Aproximadamente, mínimo, né? Eles estavam ali passando pela foto, acho que, se eu não me engano, na foi Praça Pedro na Praça Pedro Sim. Sanches, né? E o Albert destacou esse fato, né? E depois eu mesmo vi, eu passei em frente ali coincidentemente porque eu moro no Jardim dos Estados, eu estava indo ali buscar minha filha na casa de uma amiga e eu passei pela rua Piauí e eu vi ali em frente ao uma aglomeração, né? Grande, né? Aquela grande quantidade de motos paradas e uma mesa muito grande formada ali por vários motociclistas, né? Então, depois eu vi também a mesma foto, né, postada, acho que foi no meu grupo também. No próprio grupo do Sim. Albert, ele estava postado, né? E a prefeitura depois, né, mais assim no final da tarde, se posicionou a respeito do assunto, porque logicamente gerou uma repercussão muito negativa, o pessoal criticando, questionando, né, a eficácia das barreiras sanitárias que a prefeitura tem implantado desde o dia 21 de março. A gente está sendo até repetitivo aqui de falar várias vezes em relação a essas barreiras. Nas redes sociais a gente tem relatos, tem vídeos, tem fotos, né, de pessoas dizendo inclusive assim, o Jaderson do Rota 21, Jaderson, a gente tem que mandar um abraço para ele também. Ele fez uma live mostrando que lá no Saturnino de Brito, no domingo, 7 horas da noite, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Eu vi essa live do Jaderson, né, do Rota 21. O Jaderson chegou lá e simplesmente não tinha ninguém. É um absurdo, Só né, João? tinha ali a barraquinha ali que eles montaram, né? E que nos deixa muito entristecidos em relação a tudo isso, João, que também na sexta-feira passada nós trouxemos aí uma postagem no grupo também em relação ao que está acontecendo. O prefeito pediu para que os agentes funerários, os coveiros, o pessoal que trabalha na saúde, o pessoal que trabalha na Guarda Municipal, fizessem as horas extras. Faltando 3 dias para o pagamento do salário dos mesmos, ele disse que não iria pagar e dividiria em 4 pagamentos esses horas extras trabalhadas. Isso foi uma falta de respeito muito grande por parte da administração pública, do senhor Sérgio, do senhor Flávio, de não respeitar principalmente esses 3 segmentos que estavam imbuídos em trabalhar em benefício da sociedade em horas extras. E isso trouxe aí uma situação muito complicada e talvez, João,
tenha trazido uma situação muito triste para os guardas municipais, porque todos se dedicaram ao longo desse problema da pandemia. Naquele feriado prolongado de São Paulo, ficaram justamente nas barreiras, segurando. A gente tem que parabenizar a todos os guardas, a todo o efetivo da Guarda Municipal, ao Rafael, do qual nós elogiamos aqui também. Só que, infelizmente, quando descobriram que não iam receber aquilo que eles trabalharam, eu acho que todos se esmoreceram e ficaram entristecidos com a administração, né, João? Eu vou comentar rapidamente essas duas questões que o Albert está falando aí, em relação ainda à barreira sanitária e também à hora extra. Só para completar o assunto da barreira, é claro, né, Albert, que o prefeito não está na barreira, então a gente não pode culpar ele 100%, né, da barreira não sendo disponível. A gente falou também várias vezes aqui em programas anteriores que a barreira ela não é 100% perfeita. Né? É possível burlar, é possível passar por ela sem perceber. Inclusive a própria prefeitura, quando ela divulgou no sábado, no finalzinho da tarde, a justificativa para esse pessoal de ter conseguido entrar aqui em Poços, a prefeitura alegou que esse pessoal passou pela barreira no momento em que os agentes municipais estavam fiscalizando outros veículos. Então eles passaram ali batido, né, e eles não tiveram como barrar a entrada deles, né? Em relação à hora extra, Albert, tem aquele ditado que diz assim, o combinado não sai caro. Com certeza. Né? Então, assim, se combinou, tem que pagar, né, João? Se autorizou os funcionários a fazerem a hora extra, Albert, por mais que saia caro para o município, tem que pagar. Com certeza. Ou então fala assim, ó, não vai vamos ter hora poder extra, fazer. Não vai ninguém acabou, ninguém ia brigar por conta disso. Ninguém né, precisa ficar em barreira, ninguém precisa ficar em unidade de saúde, né? A gente vai simplesmente pagar até o horário que ficou. Então, assim, gera, né, Albert, uma sensação de perda para esse pessoal. Né? Muito grande, né, João? O pessoal ficou ali. E aquilo que a gente fala, o cidadão que ganha R$2.000, ganhar 300, 400 reais de hora extra, faz uma diferença muito grande no orçamento, né, João? Aqueles que ganham 20, 30, 40 mil, não. Esses aí não. Mas aqueles que são, que recebem pouco, o mínimo que entra todo mês, autorizado pelo prefeito, autorizado pelo secretário da pasta, autorizado pela secretária de administração, faz uma diferença enorme, né, João? Não, faz a diferença muito grande, mas é o que eu estou falando, o combinado não sai caro, né? Então você não pode pegar e ordenar ao servidor público fazer hora extra e chegar na hora H, né? Ou seja, no último dia útil do mês, né? Do mês de maio, no caso, foi dia 29, no último dia útil, né? Que seria o avisar que não vai receber, falar, né? Que não vai ser pago, ou vai parcelar o pagamento. Aí a pessoa se desmotiva, né? Com certeza. Então, às vezes, a gente vê essas reclamações aí de pessoa burlando a barreira sanitária. Você pode saber que, às vezes, muitos casos, por conta disso, a pessoa se desmotiva de trabalhar. Você imagina você de madrugada. Tá doido. Você tá ali, ainda mais a gente tem esse frio na nossa região aqui, muito baixas aqui em Poços de Caldas, pelo menos 2 ou 3 dias da semana giou. Né? Você imagina o cara lá na barreira sanitária, o cara manda passar todo mundo. Com certeza. O outro assunto, João, é bastante triste que está acontecendo na cidade e nós recebemos um comunicado por parte de diversos servidores, funcionários lá da Auto Ônibus Circulare. Já foram demitidos 100 funcionários ontem, no período da tarde, daquela entidade, daquela empresa, e parece que vão mais 160 embora. E eu atribuo isso tudo, João, a um só responsável. Chama-se Sérgio Antônio Carvalho de Azevedo, prefeito municipal de Poços de Caldas. Por quê? Você pega demais no pé do prefeito. Há 2 anos e 10, 12 meses, 3 anos atrás, o excelentíssimo senhor promotor de justiça, Sidney Botia, encaminhou para o prefeito dizendo da licitação do transporte público. Aí veio a contratação de um plano de mobilidade que não levou nada a lugar nenhum, contrataram um Cefet, que também não levou nada a lugar nenhum, um edital, gastaram aproximadamente quase R$1 milhão e infelizmente, não fizeram a licitação do contrato da licitação pública do transporte. O que acontece? Com que embasamento jurídico a empresa tem para se permanecer em Poços de Caldas? Tanto é que ela não quis participar da licitação. Foi uma empresa de Bragança Paulista, a Jundiá, e uma outra de Belo Horizonte que participou. Floramar. Né? Floramar de Belo Horizonte. Então, o grande responsável para esse desemprego em massa que está acontecendo na Circulare, eu atribuo ao senhor prefeito municipal de Poços de Caldas, ao senhor vice-prefeito de Poços de Caldas e ao senhor Marcos Tadeu Sala Sansão, que era o responsável da secretaria que não fez a licitação.
Então, a gente fica muito triste, serão 260 famílias neste momento que perderão o emprego e isso trará uma situação muito triste para Poços de Caldas, essa quantidade de empregos que estão fechando os postos de trabalho, né, João? Mas você sabe por que isso aconteceu, Howard? O prefeito não tem bola de cristal. Ele próprio disse aí numa entrevista aí durante a semana aí num órgão de imprensa, questionado a respeito dessa situação toda aí de pandemia e tal, ele respondeu dizendo assim que ele não tem bola de cristal. É difícil. Ele não tem bola de cristal porque se ele tivesse, né, Howard, bola de cristal, e às vezes nem se precisa da bola de cristal, né? Se ele tivesse o mínimo de sensibilidade, né, e visão, ele perceberia, né, que há 3 anos, como você disse aí, se ele tivesse feito, né, a licitação corretamente, do transporte né? coletivo da forma como o Ministério Público vira e mexe, cobra, talvez não tivesse chegado a esse ponto. É lógico, Albert, a Circular tem ali em torno de 700 colaboradores, né? Juntou ali 2 situações atípicas, o fim do contrato, né, e também a pandemia, né? Reduziu-se bruscamente ali a frequência de ônibus urbano, isso aí não tenha dúvida, até porque os ônibus têm restrição, né, de circulação em relação à quantidade de passageiros, né? Então isso tudo influenciou, ou seja, a Circular ao longo dos anos, por mais que as pessoas critiquem, a gente tem que entender uma série de situações. Sempre foi uma empresa de gratuidades, sim, né? Mototáxi, mototransporte, agora os transportes por aplicativo. Então tudo isso aí impacta no faturamento da empresa e impacta no IPK, né? Índice de passageiro por quilômetro rodado. A empresa não tem condição de se manter. E a gente tem que ser solidário com os motoristas, João, porque agora terão que fazer 3 funções numa só. Ele tem que ser o motorista, o cobrador e o organizador de pessoas dentro do ônibus em virtude do decreto do senhor prefeito também. Então vai trazer um problema sério para os motoristas, mas a gente fica aí solidários com todos os que foram demitidos em virtude de poucos sabem que a responsabilidade é do senhor prefeito municipal de Poços de Caldas. E um outro assunto, João, que eu queria trazer aqui, a gente já parabenizou o Mauro Tramonte, parabenizou o Heloísio do Carmo Lourenço, parabenizou o próprio Geraldo Tadeu, que é um pré-candidato, tanto ele quanto o Heloísio do Carmo Lourenço, e agora não podemos deixar de parabenizar também o pré-candidato João Alexandre. Conseguiu uma verba de R$300 mil junto ao deputado da Rede Solidariedade, né, que é o partido do qual ele faz parte, para ajudar no combate ao vírus na nossa cidade. Bacana, né, João? E a vereadora Cissa também já conseguiu. A vereadora Cissa também, já conseguiu bacana, também, sem dúvida. Intermédio dela ali, junto a deputados do PT, recursos para Poços de Caldas. Então, assim, cada um ao seu modo, Albert. Está fazendo um pouco da sua parte. Então, o Mauro né? Tramonte conseguiu, o Mauro Tramonte é deputado, né? O João Alexandre, ele não tem cargo eletivo no momento, mas ele usou ali a influência dele como presidente do Diretório Municipal de Solidariedade, ele acionou o deputado de Solidariedade. Sem ou dúvida. seja, é assim que funciona, né? O Geraldo Tadeu já fez isso. O Heloísio conseguiu para Santa Casa também e para a DEFIP, né? Mesmo o Heloísio mesmo o Heloísio atualmente estando no PSB, ele conseguiu junto ao Odair Cunha, que é do PT. Né? Então, assim, você tem os contatos ali. Então, se você tem essa influência, eu não tenho, eu acredito que o Albert talvez não tenha, mas possa vir a ter futuramente, a gente não qualquer sabe, momento, né? A gente tem que pleitear recursos para Poços de Caldas, né? A gente ficou aí desde 2014, né, até 2018 sem deputado, né, sem representação tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados, porque nas 2 ocasiões, 2014 e 2018, os 2 candidatos em potencial que tinha aqui em Poços, que era o Geraldo Tadeu e o Moscone, eles disputaram o mesmo cargo, né, e dividiu-se os votos e a cidade ficou sem representante. Agora a gente tem o Mauro Tramonte hoje em dia ele está mais ligado em Belo Horizonte, mas ele não deixa de quando possível ajudar a cidade, ajudar a Poços de alguma maneira. Então, isso é muito bem-vindo e tem também, Albert, outras verbas também que outros deputados aí menos conhecidos da população. Eu até vou fazer justiça, que a gente critica muito o vereador Wilson Silva, né, pela falta de atuação ou pela Câmara atuação Municipal discreta dele. sim. Mas assim, ele também conseguiu alguns contatos aí. Eu acho que tem aquele deputado que chama Stefano Rodrigues. Stefano Aguiar, se não me engano. Uma coisa, até me desculpa aí se eu errei o nome do deputado, mas eu só estou fazendo justiça à questão que o vereador Wilson conseguiu por intermédio dos contatos que ele tem, junto com o deputado o Stefano, trazer recursos para Poços de Caldas, você entendeu? Então, assim, a gente tem que destacar essas pessoas, independente os pontos positivos para a cidade, né? Exatamente, claro. Independente de qualquer situação partidária. Então, assim, você pode não concordar com a posição política do deputado, do político, mas ele está trazendo algum tipo de recurso para Poços. Isso sempre é muito bem-vindo.
Dia 12 de junho, João, teremos aí o escondidinho da ACD. Queremos aqui convidar todos os nossos amigos que nos acompanham aqui no Pautando, através das nossas redes sociais. Vai ser um drive-thru das 18 às 20h30, né, João? Hotel Lisboa. Onde vai ser as pessoas pegarão? Hotel Lisboa é na Rua Junqueiras, né? Na rua Barão do Campo Barão do Místico. Campo Místico. Ah, Barão do Campo Místico. Barão do Campo Místico, Barão do Campo Místico. Bacana, isso. eu acho que vai ser uma oportunidade Das para 6h30 às 8h, né? para ajudar a entidade, a ACD, a Ângela, que é junto lá com a diretoria toda fazendo um belíssimo trabalho. Em época de pandemia caíram muitas arrecadações dessas entidades e eles estão procurando, de uma forma ou de outra, ajudar para que possam angariar receitas para manter as entidades em pé, porque infelizmente não só ela, mas as diversas outras entidades do município de Poços de Caldas acabam tendo dificuldades para receber da própria prefeitura. Né, João? Então vai ser um drive-thru no Hotel Lisboa, ali na Rua Barão do Campo Místico, das 6h30 às 8h, né? R$35 o quilo escondidinho. Tem ali, eu vi vários sabores, tem de carne, tem de carne seca, de frango. Carne seca, frango e vegetariano. Vegetariano, também, né? Para pessoas que não comem carne. E só destacando, Albert, eu vou até ser óbvio aqui e repetitivo. A ACD presta um trabalho de excelência aqui em Poços de Caldas. É uma entidade que ela não é Poços Caldense, mas ela tem uma unidade... É a ADV, João, desculpa, é a ADV. Associação de Deficientes Visuais. Visuais. Então, não é a ACD, mas... ACD, ADV. Mas se for ACD também, a gente vai divulgar também, né? Então, assim, presta um trabalho de excelência, né, Albert? Porque a gente sabe que essa questão da deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva e tudo mais... É difícil. É difícil, né? Difícil. A prefeitura, ela contrata essas entidades para prestar um serviço que ela não tem condições de prestar dentro da estrutura dela. Mandar um grande abraço para toda a diretoria lá da ADV, a Ângela, a todos os amigos. Esperar que no dia 12 de junho as pessoas possam ajudar e com isso ser um sucesso o escondidinho da ADV. Nós vamos chamar um breve intervalo, retornaremos dentro de instantes com Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Nós aqui do Posto Pampa acreditamos que isso tudo vai passar e sabemos que agora, mais do que nunca, é preciso que cada um de nós faça a sua parte para a recuperação da economia. Por isso, é essencial que você valorize o comércio da nossa cidade e consuma produtos e serviços oferecidos aqui onde a gente mora. Quando o dinheiro circula aqui, ajudamos na criação de novos empregos e todos saem beneficiados, incluindo você e sua família. Posto Pampa, junto de você a todo momento. Retornamos ao vivo aqui nos novos estúdios do Jornal da Cidade, aqui na Capitão Quinzim Junqueira, bem no centro de Poços de Caldas, e agora repercutiremos as matérias do Jornal da Cidade do final de semana, de hoje, e as notinhas do Pautando. Robert, antes da gente comentar as notícias do Jornal da Cidade, eu queria só destacar rapidamente um comentário que eu vi aqui que o Paulo Danilo fez no programa Pautando de quinta-feira. Ele está reclamando mais uma vez da situação... Das 10 às 14, né, João? Do ônibus urbano ali para os idosos, né? A gente falou de circular aqui no primeiro bloco e o Paulo Danilo mais uma vez reclama daquela questão da restrição. Ele cita mais razão, uma né, vez João? o Estatuto do Idoso, né? O Estatuto do Idoso não tem restrição. Não. A Prefeitura colocou, já houve também alguns questionamentos, até o mais recente na Câmara Municipal, foi o de terça-feira passada do Paulo Eustáquio. Ele pergunta qual foi o embasamento legal para a Prefeitura ter feito essa restrição, sendo que tem o Estatuto do Idoso. Até algumas vezes que a gente já chegou a especular que poderia ser por conta do decreto de calamidade em saúde pública por conta aí do vírus, mas eu não sei se é esse o motivo. O fato é que tem a restrição. Infelizmente, o Paulo Danilo tem razão, as pessoas estão necessitando aí ir aos médicos, ir a atendimentos de exames laboratoriais e, infelizmente, estão tendo que pagar do bolso. E aquele que ganha um salário mínimo tem uma dificuldade muito grande de poder fazer a sua locomoção interna na cidade. Para aqueles que ganham 28 mil reais, tal qual o prefeito, 16 mil igual o senhor vice-prefeito, isso aí não é nada. Mas para aqueles que ganham 1.000 e vocês não sabem a realidade desse pessoal que ganha pouco, vocês não têm o quanto saber o que é difícil para todos eles. É complicado. Quem anda de ônibus que sabe o quanto é difícil. Eu não ando de ônibus, o Albert não sabe, mas pouco. A gente sabe que muita gente anda
e é complicado você pagar R$4 na ida, R$4 na volta, né? Depois, dependendo, você pode ter que pegar mais um ou dois ônibus, é complicado. Robert, a manchete da edição do final de semana do Jornal da Cidade foi a seguinte, audiência sobre pontos turísticos debate situação do teleférico. Foi debatido, com certeza, né, todos os pontos turísticos ali que estão passíveis da concessão, mas o teleférico mereceu aqui uma menção especial dessa matéria pelo seguinte, tem pontos aqui bastante importantes, eu vou ler rapidamente aqui e você comenta, Albert. Uma das mudanças, né, propostas aí no debate em relação à concessão do teleférico foi a seguinte, a extensão do contrato por mais 5 anos com a futura empresa concessionária, passando para 35 anos o prazo final de concessão. Outra possibilidade levantada foi a da concessionária vencedora operar o atual teleférico por 5 anos após as intervenções necessárias para a segurança dos usuários. Para a implantação do teleférico, o período máximo será de 60 meses, caso a concessionária opte por operar o teleférico antigo. Caso opte por não operar o teleférico atual, o prazo máximo será de 30 meses. Estão previstos investimentos mínimos de 39,3 milhões nos 5 primeiros anos de concessão. A concessionária fica autorizada a implantar novos serviços, desde que sejam relacionados ao ecoturismo e ao lazer. E outra modificação importante foi a inclusão do indicador de desempenho baseado na geração de emprego da população local. Então, são pontos importantes que foram discutidos nessa audiência pública, que foi comandada pelo BDMG, que foi contratado pelo município para fazer aí esses editais de concessão desses pontos turísticos, além do complexo ali do Cristo Redentor, que inclui o teleférico, tem outros ali, o Recanto Japonês, a Fonte dos Amores, a Cascata das Antas, Véu das Noivas e por aí vai. Mas o Cristo Redentor e o teleférico são os principais. Né? Você quer minha opinião sincera em relação a isso? Não vai sair do papel, João. Será? Infelizmente, por conta desse problema da pandemia, tal qual foi o problema sério que ele trouxe aí 260 empregos diretos dentro da circular, por não fazer o edital correto da licitação pública do transporte público, esse aí também, as inúmeras vezes, João, que nós criticamos aqui a Secretaria de Governo, sim, foram 5 ou 6 vezes que esse projeto ia e retornava, Câmara para a Prefeitura. E agora, tal qual estão expondo aí numa audiência pública remota que aconteceu semana passada, eu acredito que ficará tal qual aconteceu com a circular. Só que da circular, você, Sérgio, e você, Flávio, trouxeram 200 desempregos em Poços de Caldas naquela empresa. E aí no teleférico, infelizmente, está tudo parado e são servidores de carreira da Prefeitura. Fazendo um parênteses aqui a esse assunto, Albert, na edição de sexta-feira do Jornal da Cidade, a gente costuma ler sempre a do final de semana e a de terça. A edição de sexta-feira do Jornal da Cidade trouxe a seguinte manchete, falando assim que Poços foi a cidade mais afetada no sul de Minas, sim, por conta da pandemia, no sentido do desemprego. Né? Desde janeiro a abril de 2020, foram 3.100 vagas a menos em Poços de Caldas, ou seja, 3.100 demissões. Foi a cidade mais afetada da região. Então, eu até estava conversando esses dias. Só que nós não podemos atribuir também tudo à pandemia, João, porque Poços de Caldas, né, antes disso, já configurava no CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, com os números muito altos antes da pandemia também. Então, né? Eu estava conversando com o Albert esses dias a respeito desse assunto e eu falei para ele assim que essa questão da pandemia revelou uma situação que para mim é óbvia. Poços de Caldas necessita do turismo. O carro-chefe de Poços de Caldas é o turismo. Realmente. Não tem nenhuma outra atividade nada em Poços que traga seja mais importante que o turismo. para a cidade da forma que o turismo Aí as traz. pessoas que estão nos assistindo vão falar assim, mas eu não dependo do turismo, eu não Depende, trabalho com turismo. Depende indiretamente. Verdade. Porque é o turismo que movimenta as lojas do centro, né? A gente vê várias lojas fechadas, fechando, né, João? Mudando de endereço, e desemprego em massa. Posso ser sincero com você, João? O turismo em Poços de Caldas hoje deve representar 60% da arrecadação do município. Quando a gente fala em turismo, a gente não está falando em hotel, não. A cadeia turística da cidade. Economia. Então, sem dúvida. É o turista que vem aqui em Poços, ele vem a passeio 1 dia, 2 dias, pega aí um final de semana. Turismo de negócios, turismo de aventura. Turismo de negócio, turismo religioso. Religioso, que é forte também. No santuário da Mãe Rainha. Tem as igrejas. Igreja evangélica. Evangélica faz muitos eventos aqui em Poços de Caldas. Tem muito turismo. Poços de Caldas é uma cidade turística por natureza. Nós estamos vendo
hoje, o quanto está refletindo com tudo fechado em relação ao turismo. Né, o turismo ele impacta, por exemplo, ele impacta no jornal de forma indireta. Ou seja, o jornal ele não faz a edição dele para o turista, mas é o dinheiro que circula no comércio que faz o comerciante ter ou não dinheiro para fazer publicidade. Publicidade, sem dúvida. Para fazer uma assinatura. Né? Então, assim, a gente tem que entender. Muitos criticam, ponto. Mas o turismo hoje está provando que é uma mola propulsora de postos. E não é simplesmente o turismo hoteleiro. De forma alguma. Faz parte também o hoteleiro. Tem os hotéis, mas não tem o com turismo certeza. hoteleiro. Então essa que é a questão. Outra coisa que eu queria destacar aqui, Albert, que foi uma notícia da edição do final de semana, foi o seguinte: a Secult, na Secretaria de Cultura, vai liberar recursos para os artistas locais, né? Então, assim, depois de nós criticarmos tanto, né, João? Eles e vir o pessoal nas redes sociais, né? Eu vou falar rapidamente que teve aquela audiência remota lá também entre os representantes da Câmara, da Cultura e o secretário de Cultura, o Ricardo. Vou ler rapidamente. O secretário destacou ainda a liberação de verba para o setor no valor de 280 mil, recurso que será pago em 4 parcelas de 70 mil, de junho a setembro, e que a Secult, juntamente ao Conselho Municipal de Cultura, deverá elaborar a melhor forma de utilização desse montante. Os representantes do setor cultural também apontaram suas necessidades e dificuldades. Então foi aquela reunião que teve remota. Será que não Câmara, poderia né? ter, antes de chegar ao ponto que chegou, claro, sentado, conversado, explicado? Ô, minha gente, a prefeitura gosta de sofrer, né? Falta aquilo que você sempre falou, João. Falta direção de arte para esse pessoal mesmo. Robert, eu sugeri aqui num dos programas pautando aqui da semana passada, da retrasada, que poderia ser pago o valor para o pessoal. Integral, o ano que vem trabalhava dobrado. Em dobro, né? Esses editais de cultura, João, eles são desenvolvidos ao longo do ano. Eu concordo com você. Falta direção de arte mesmo, falta, João. Entendeu? Infelizmente. É desgaste desnecessário. Ou seja, o pessoal fica irritado, xinga o prefeito, xinga o secretário, entendeu? Aí depois de todo aí volta atrás, porque viu, consertar a situação. Então, assim, falta um pouquinho, Albert, de visão de planejamento. Com certeza. Na verdade, visão estratégica. Visão estratégica. Vamos ler agora a edição de hoje? Vamos a edição lá. de hoje é uma notícia relativamente boa. Metas fiscais. Foi a audiência de metas fiscais que aconteceu lá na Câmara sexta-feira. Poços têm equilíbrio de receitas e despesas no primeiro quadrimestre. O secretário de Fazenda, o Alexandre Lino, falou que está relativamente equilibrado, né? Ele disse assim que as receitas no primeiro quadrimestre de 2020 totalizaram R$ 204.312.189. Já as despesas foram de R$ 204.085.456. Então ficou ali em cima da pinta. Né? Isso aí tem que atribuir também ao IPVA, né, João? Isso aí são também. receitas que entram, ao ITCD, ao ITBI, às ele disse, então, eu até vou o conjunto da obra, né, João? Eu até vou lendo o pautão daqui a pouco, assim, que ele disse que tradicionalmente o primeiro quadrimestre sempre é bom, é sempre bom para a prefeitura, justamente porque tem esse incremento de obras. De receitas, né? Mas ele admitiu também, Albert, que por conta da pandemia tem 60 milhões a menos. É muito dinheiro, né, João? E, inclusive, houve repasse por parte do governo federal para combate à pandemia, para reposição do caixa da prefeitura, mas nós sabemos que o primeiro quadrimestre de todos os anos ele tem essa facilidade de ter, em virtude das receitas de IPTU, IPVA, ITBI, ITCD, e no segundo semestre as coisas são mais difíceis. Né? Albert, essa que eu vou deixar para você comentar, porque você falou no programa passado, no retrasado, sim, a seguinte situação. Prefeitura inicia pesquisa sobre subnotificações do vírus em postos, né? Foi aquele assunto que a gente... É aquilo que nós falamos. Eu estou aguardando ser entrevistado, João, porque eu quero ver quais são as perguntas que vão fazer, como será feito, quando será feito, e dependendo dos teores das perguntas, do jeito que for, eu encaminharei ao Dr. Sidney Botia para que não seja utilizado como plataforma para as eleições deste ano em Poços de Caldas. Esperamos que a administração não use esses dados da forma que nós estamos imaginando que possa ser, que possa realmente ser diretamente ligado ao Covid. Tal qual hoje eu recebi uma do Facebook também, os administradores de grupo, uma pesquisa sendo feita para nós a respeito somente do Covid, data, idade, enfim, relacionado ao vírus. E vamos aguardar essa da prefeitura também. Isso aí foi uma questão mal explicada, Albert, que aconteceu. O prefeito, eu não sei se na empolgação ou não tinha as informações o suficiente, ele falou na live dele lá que seria feita uma pesquisa, né? Seria contratadas as pessoas para saber em relação à questão da pandemia e tudo mais e tal. Ontem a prefeitura divulgou de fato o que é que vai acontecer. É um projeto de pesquisa que foi iniciado ontem, segunda-feira, e vai durar até sexta-feira.
Então as pessoas precisam aderir a essa pesquisa. Não é qualquer pessoa que pode participar. São pessoas ali assintomáticas que eles querem monitorar e querem identificar. Então, não tem nada de pesquisa, porque quando a gente fala pesquisa, a gente pensa em pesquisa de opinião, Sim, né? claro. Que instituto de pesquisa é contratado para fazer. A prefeitura está fazendo esse levantamento, ela diz que ela vai bancar o custo da pesquisa, eu não sei também quem é que vai ser o responsável por isso, pelo menos a prefeitura no release não informou isso, mas de qualquer forma não é uma pesquisa da forma que a gente estava pensando de opinião, né? Ou seja, você entra em contato com a pessoa. Mas no meio das perguntas, vai ter que entrar. mas no meio das perguntas, saber quais são as perguntas direcionadas, né, João? Tem que saber quais são as perguntas, porque isso é importante. A gente está em época Vamos de falar eleição. do pautando agora? Vamos falar do pautando. A gente está em época de eleição, não pode claro, sem dúvida. chegar e fazer qualquer tipo de Está coberto de razão, certo? Metas fiscais é mais ou menos repercutindo aquele assunto. Na audiência pública sobre metas fiscais, o secretário de Fazenda, Alexandre Lino, disse que, em se tratando de primeiro quadrimestre, a situação da prefeitura sempre foi melhor, mas destacou que a pandemia prejudicou consideravelmente a receita. Nós comentamos, nos primeiros 4 meses sempre foi bom. Agora vamos aguardar agora até o final do ano, né, João? A próxima notinha é incêndio. A prefeitura teve que apagar 2 incêndios no fim de semana relativos à pandemia. O primeiro foi a ineficiência das barreiras sanitárias, que tem deixado passar vários veículos de outras cidades, ainda que a determinação seja de barrar quem não comprove que mora ou trabalha na cidade. É aquilo que nós comentamos no começo do programa, coisa, João. né? É muita coisa que a gente sabe aí que está acontecendo. Agora, Barreira 1. Um grupo de motociclistas de Itu conseguiu entrar na cidade, inclusive foi visto um restaurante na esquina das ruas Assis Figueiredo com o Piauí. Após muitas críticas nas redes sociais quanto à eficácia das barreiras, a prefeitura alegou que os motociclistas passaram durante o momento de descuido dos agentes, que estavam abordando outros veículos, e que o grupo seria orientado a não permanecer na cidade. Como o Albert mesmo disse, eles foram flagrados num restaurante, né, Albert? A gente não sabe quando é que eles receberam essa orientação. Deve ser depois do almoço, né, João? Porque o pessoal, depois do almoço, se tivesse lá, eles tinham que almoçar, pelo menos, né? E a prefeitura disse, Albert, também, que iria intensificar ainda mais. Parece-me que ontem teve uma reunião envolvendo o prefeito, o vice-prefeito, o próprio Rafael, que eu, mais uma vez, parabenizo, tanto ele quanto os guardas municipais, mas trabalhar com um pessoal desmotivado por não receber as horas extras sugeridas e pedidas pelo prefeito, é muito difícil você fazer com que a sua equipe seja motivada para tal. Já outro vídeo postado nas redes sociais mostra a barreira próxima à represa Saturnino de Brito, totalmente vazia, sem a presença de nenhum agente municipal ou policial militar, é o que a gente repetiu no primeiro bloco, do Jaderson, lá do Rota 21. Ele foi lá, filmou e não tinha absolutamente ninguém. Verdade. Né? E os carros passando à vontade. IBGE, a prefeitura ainda teve que resolver o problema do suposto aumento de casos confirmados divulgados pelo IBGE, o que deu margem para todo tipo de acusação contra a administração municipal, especialmente a de esconder casos da população. Felizmente, os dados estavam errados e o número de casos não eram os veiculados pelo IBGE com base em dados do Ministério da Saúde. Então, o que foi aquele problema ali que surgiu no domingo lá, que o IBGE teria apontado 136 casos positivos em Poços, quando o real naquele momento era de 71 casos, né? O dado de ontem era de 75 já, né? Houve um incremento, 74, desculpa, um incremento de casos. Eu não vi os dados de hoje ainda, mas de qualquer forma a prefeitura teve que correr atrás do IBGE para se desmentir. Só fazendo justiça, não foi só o município de Poços que teve problemas com casos, né? Outras cidades aí inclusive também. Inclusive o IBGE hoje, João, pela manhã, ele tirou da página dele, suspendeu esses dados que vinham do Ministério da Saúde. E que sirva de exemplo para que não alarme as cidades e, conforme eles não têm os dados corretos, de trazer esses números aí que trouxeram uma situação muito grave no final de semana aí, colocando em dúvida tudo aquilo que estava sendo apresentado pela prefeitura, que nós sabemos que tem muitas pessoas corretas, pessoas sérias, que trabalham no dia a dia lá no combate ao vírus, né, João? Eu acho que a prefeitura tem consciência que existe subnotificação de casos em Poços. Tanto é que ela fez essa pesquisa. Com certeza. Essa pesquisa é justamente para identificar a subnotificação, não para confirmar casos, né? Então, ela tem a consciência que os números não são 100% reais, né? Mas são os mais próximos possíveis da realidade. Estamos chegando ao final do nosso programa. Suas considerações finais, João? Encerramos, pautando de terça a sexta em formato digital na edição do Jornal da Cidade, no final de semana digital mais impresso, e lembrando que a assinatura do Jornal da Cidade é muito barata, é apenas R$ 30 pelo trimestre.
recebimento por WhatsApp ou por e-mail. Um grande abraço a todos os amigos e até quinta-feira, às 20 horas, ao vivo, aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.